Mais uma rodada de sanções foi aplicada à Rússia, que agora já soma na sua conta, digamos assim, mais de 8.100 sanções. É mais que o dobro que o segundo colocado. Ou seja, com certeza é o país mais punido do mundo e, claro, promete respostas em relação a essas punições. O grande delator do filho do Biden, Hunter Biden, fugiu para a Suíça e está fazendo ali alguns processos para divulgar mais informações comprometedoras acerca do filho do presidente. Tivemos hoje a Ucrânia criticando fortemente a Hungria, que parece se descolar cada vez mais da União Europeia, a China fazendo pressão em relação a Nancy Pelosi, congressista americana que está em viagem à Ásia e pode visitar Taiwan, vai dar problema geopolítico, além também dos Estados Unidos criticando fortemente a postura da Índia. A gente vai entender o porquê. E claro, a notícia mais importante do dia, a Rússia foi suspensa e expulsa do Conselho do órgão de direitos humanos da ONU. O que significa isso? Quais são as consequências? E será que os países ocidentais têm razão em fazer isso? Como que o Brasil votou? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado na descrição. Beleza? Vamos lá para o vídeo, galera. Seguinte, por conta de tudo que vem acontecendo na cidade de Bucha, que a gente já relatou aqui nos vídeos passados, 410 corpos encontrados, imagens de satélite que supostamente comprovam que a Rússia de fato fez aquelas mortes, enfim, naquelas pessoas, as sanções que tinham sido prometidas, elas estão sendo colocadas em prática. Os Estados Unidos, por exemplo, anunciou sanções que vão desde a proibição da importação de combustíveis fósseis, não que os Estados Unidos fosse um grande comprador, mas enfim, agora está proibido, até a possibilidade de aplicar mais sobretaxas, tanto à Rússia quanto Belarus, que é um país muito fortemente aliado com os interesses americanos, os interesses russos, perdão. Além disso, o G7, o grupo das 7 nações mais desenvolvidas do mundo, anunciou que vai fazer mais um pacote de sanções contra a Rússia, que vai desde a proibição, por exemplo, de embarcações navios com bandeira russa aportarem, por exemplo, na União Europeia, uma série de produtos também sendo sancionados, proibidos de serem comercializados. Ou seja, as sanções à Rússia hoje, elas já ultrapassam as 8.100 sanções. É uma política de claramente isolamento econômico e geopolítico da Rússia para tentar, segundo os países ocidentais, claro, minar o poder da Rússia, o poder econômico da Rússia, para acabar com esse conflito. Penso eu, tá? Que por mais que exista o interesse, não que a Rússia seja boazinha da situação, de fato invadiu o território, atacou Kiev, morte de civis, tudo que a gente sabe. Mas não acho que a Ucrânia esteja sendo utilizada, porque tudo isso seja feito com a Rússia, porque eles querem defender a democracia ucraniana, e sim porque eles estão a fim de acabar e reduzir a influência do poderio do eixo China e Rússia. Está mais que claro que essa é a principal intenção dos países ocidentais. Além das sanções que foram aplicadas à própria Rússia, ontem foram aplicadas sanções às filhas da Rússia, do Putin, tá? Além disso, ainda foram aplicadas novas sanções hoje à Aline Kabaeva, é conhecido como a amante do Putin. Foi uma ginasta de grande sucesso, ela se aposentou com 20 e poucos anos, porque segundo ela já tinha ganhado tudo que era possível no mundo da ginástica, e foi para concorrer, né? E pertenceu ao partido do Putin e tal, e ganhou bastante notoriedade, inclusive com algumas relações, segundo a mídia russa, que tinham uma relações amorosas entre os dois. A Aline Kabaeva acabou tendo uma série de filhos, 3 ou 4, se não me engano, e acredita-se que esses filhos sejam do Putin. Então, supostamente, como Putin tem uma fortuna gigantesca, que é muito difícil de ser estimada, porque ele dá para familiares aqui, coloca em offshores em outros países, segundo os Estados Unidos, fazer sanções, boicotar a Aline Kabaeva, também era importante para coibir o acesso do Putin às suas reservas internacionais. Será, pessoal? Está minando completamente o Putin, e quando você deixa o inimigo completamente acuado, a única chance que ele tem é contra-atacar, né? Enfim, então, uma política bastante perigosa, digamos assim. Outro ponto importante, Hunter Biden. Hunter Biden é o filho do Biden, que durante as eleições, inclusive, começaram a soltar algumas suspeitas, porque ele deixou o seu computador para consertar, ele deixou o HD com uma série de mensagens, e-mails, fotos e tal, que comprovavam, segundo os delatores ali, além da participação, e aí questões um pouco mais sociais, né? Festas,
drogas, prostitui, né? Enfim, não posso falar aqui no YouTube, vocês sabem. Uma série de questões, mas aí, dane-se, né? Ele que se entenda com a família dele. Mas em questões geopolíticas mais importantes, o Hunter Biden ele ganhou muito dinheiro, por exemplo, prestando consultoria, tanto para a China quanto para a Ucrânia. E aí suspeita-se de algum tipo de ligações, por exemplo, que o Biden poderia ter com os chineses. Aliás, essa foi uma acusação muito séria durante a campanha eleitoral, falando que o Biden ia deixar a China crescer novamente, que não ia ser tão combativo como o Trump foi, por exemplo, com a guerra comercial. Fato é que o Biden continua com a guerra comercial, como sempre aconteceu, tá? Então não teve grandes mudanças. Mas em relação à Ucrânia, ligações um pouco escusas. O que ele estava fazendo lá? A Rússia acusa, por exemplo, que está ligado ao desenvolvimento, ao financiamento de biolaboratórios na Ucrânia. E esses biolaboratórios, eles seriam utilizados para o desenvolvimento de agentes patológicos, doenças, que poderiam ser jogadas na Rússia para desmobilizar a economia, a sociedade, enfim, a política da Rússia. Os Estados Unidos alega que sim, ele tem sim biolaboratórios na Ucrânia, mas que nenhum tem relação específica com possibilidade de usar armas biológicas contra os russos. E que, na verdade, eram laboratórios de pesquisa, assim como existem em outras dezenas de países que só fazem pesquisas acerca da possibilidade de contenção de possíveis doenças. Por exemplo, na Ucrânia estava muito mais relacionado à Covid-19. E aí, você acredita em qual conto? Dos Estados Unidos, que é para a proteção do mundo, e a Ucrânia seria um aliado nesse sentido. Estranho, né? Tá bem do lado da Rússia, mas enfim. Ou será que seria armas biológicas para atacar os russos no futuro próximo? Enfim, pessoal, deixa nos comentários, tá bom? Outro ponto importante é a questão das críticas norte-americanas frente à Índia. A Índia é um país que tem gravíssimos problemas, inclusive com a China, né? A gente tem uma regiãozinha ali, a região da Caxemira, por exemplo, região da disputa do Tibete, que é uma região extremamente conflituosa, com trocas de tiros recentes entre os soldados chineses, soldados indianos. A Índia baniu uma série de aplicativos. A Índia, inclusive, faz parte do Quad, em conjunto com os Estados Unidos e outros países, que é como se fosse uma aliança política anti-China. Só que a Índia, desde que começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, ela vem se mobilizando muito mais pró-BRICS. E aí condena, por exemplo, as sanções à Rússia. A Índia já anunciou que vai aumentar as importações de petróleo frente à Rússia, que vai negociar, sim, em rublos com a Rússia e por um sistema alternativo que não seja o sistema SWIFT de comunicação. E a Índia, ela sempre foi, pós-década de 90, tá? Muito benquista pelos americanos. A Índia, eu diria para vocês que militarmente sempre teve uma ligação forte com os soviéticos, mas pós-década de 90, década do neoliberalismo e tal, acabou abrindo a sua economia muito mais e se aproximando economicamente dos americanos. O Biden se mostrou bastante preocupado com essa postura da Índia, visto que a Índia é uma mega economia, liderança de softwares, plantations, enfim. É um país importante tanto no cenário geopolítico e no cenário econômico. E diz que esse alinhamento da Índia recente com a Rússia pode custar sim negociações à Índia no futuro com o bloco europeu e com o próprio Estados Unidos. Além disso, Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Estados Unidos, está numa viagem à Ásia. Nesse momento, ela está no Japão, tá? Fazendo ali negociações, tal, né? Discutindo questões geopolíticas. E houve rumores e que a Nancy Pelosi poderia fazer uma visita a Taiwan. Só que aí é complicado por quê? Taiwan não é reconhecido como a China como um país independente. Ou seja, uma visita da Nancy Pelosi a Taiwan seria, e Taiwan se considera independente, tá? Seria como se, por exemplo, tem um movimento separatista do Rio de Janeiro, tá? Qualquer estado aqui, e o Brasil não reconhece como oficial. Aí vem, sei lá, os Estados Unidos, ao invés de fazer uma visita ao Brasil ou pedir autorização do Brasil para fazer uma visita ao Rio de Janeiro, negocia direto com o Rio de Janeiro e vai fazer uma visita. Não um chefe de Estado, né, mas a líder da Câmara dos Deputados, por exemplo, fazendo uma visita ao Rio de Janeiro que se considera um território independente. Um exemplo aqui, né? Então, isso seria uma afronta. A China falou que não vai aceitar essa afronta e que consequências muito negativas poderão ser feitas caso a Nancy Pelosi de fato faça a viagem. Ela vai fazer? Não foi confirmado nem por Taiwan, nem pelos Estados Unidos. Mas é fato que os Estados Unidos, mesmo não reconhecendo a autonomia de Taiwan, Estados Unidos ele tem uma espécie de aliança militar com Taiwan. É uma aliança militar que não deixa Taiwan tão seguro a ponto de querer enfrentar os chineses. Os Estados Unidos está junto comigo. Mas também não deixa Taiwan tão na mão a ponto de fazer com que os chineses ataquem Taiwan.
Então fica meio nas entrelinhas, ó. Se a China atacar Taiwan, Taiwan vai ser defendido pelos americanos, mas se Taiwan, de maneira oficial, começar a se revoltar de maneira mais forte, independência, contra os chineses, os Estados Unidos não defenderia uma ação que partisse de Taiwan. Tá? Mas como a China está fazendo cada vez mais incursões ao território de Taiwan, esse conflito está aumentando cada vez mais. E aí vai ser bastante perigoso. Por quê? A Rússia atacando a Ucrânia, olha as consequências negativas para o mundo. E a Ucrânia não faz parte da OTAN e não tem nenhum tipo de princípio de defesa militar pelos americanos. Taiwan tem. Se a China atacar Taiwan, as consequências militares podem ser bastante negativas para o mundo, hein? Tá? É um conflito muito mais perigoso do que a Ucrânia e Rússia, ok? A Hungria, de Viktor Orbán, recém-reeleito ali no país, está sendo também grande alvo de críticas da União Europeia. Eu falava aqui para vocês nos últimos vídeos do crescimento dos chamados eurocéticos, aqueles que não defendem uma proposta de um único país, de um poderio militar comum na União Europeia, do Parlamento Europeu, do Poder Executivo Europeu, de uma justiça europeia. O próprio Brexit, um dos principais motivos, foi a não crença na União Europeia como uma união política, queria somente uma união econômica, que acabou não acontecendo, claro. E as grandes lideranças, talvez nesse momento, fossem a Polônia e a Hungria. A Polônia, por todas as desavenças com a Rússia, por estar do lado ali da Ucrânia, que está recebendo um monte de refugiado, já debandou para o lado europeu da força. Então já não faz críticas tanto assim à União Europeia, já se aproximou muito mais, inclusive geopoliticamente. Agora, a Hungria, com a vitória do Viktor Orbán, já anunciou, por exemplo, que vai fazer pagamentos em rublos, da mesma maneira, por exemplo, que a Índia, que não vai aplicar sanções que firam, por exemplo, a economia húngara. O Viktor Orbán falou, nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, eu vou torcer para a Hungria, ou seja, o que fizer mal para mim economicamente ou geopoliticamente, eu simplesmente não respeito. Isso pode fazer com que a Hungria se afaste ainda mais da União Europeia e possivelmente no futuro possa causar até um rompimento das relações. Será que a Hungria vai ser expulsa do bloco por essa proximidade com a Rússia? A gente está percebendo que quem se aproxima da Rússia, cara, se ferra na visão do mundo ocidental, ok? E para finalizar, talvez o ponto mais importante, que foi a expulsão da Rússia do órgão do Conselho de Segurança, aliás, do Conselho de Direitos Humanos, perdão, da ONU. Professor, para que serve o órgão de direitos humanos da ONU? Aliás, para que serve a ONU, né? Entre aspas. A ONU ela é um local de discussão, é um fórum, é uma mesa de negociação. Foi criada em 1945 com essa premissa. Então não tem um caráter de ação, é um caráter de discussão. Ah, vamos discutir a questão agrícola, vai na FAO. Vai discutir a questão das crianças, a Unicef. Vai discutir a questão do trabalho, OIT. Então existem vários organismos de discussão de exemplos, possíveis punições que possam ser feitas, mas dificilmente tem um caráter deliberativo, um caráter de fato de ação. O único que tem esse caráter maior é o Conselho de Segurança da ONU, que tem os 5 membros permanentes e os 10 membros rotativos, sendo que a Rússia é um membro permanente e inclusive tem o poder de veto, tá? Que pode fazer uma ação através dos capacetes azuis, o exército da ONU. Mas os direitos humanos era basicamente discussões, exemplos de como respeita ou não respeita os direitos humanos, né? Enfim, um fórum de discussão, de participação, é isso, tá? Ou seja, essa expulsão ela é muito mais simbólica do que de fato prática. O que pode acontecer, por exemplo, o poder maior de decisão que o Conselho de Direitos Humanos tinha era de fazer, por exemplo, repasse de verbas para países que estão em situação, por exemplo, de calamidade, situação de guerra civil, em situação, sei lá, de refugiados ou coisa que vale, quando desrespeita os direitos humanos. A gente nunca teve, foi criado em 2006 esse órgão, a gente nunca teve um país que tivesse sido expulso do órgão, excetuando a Líbia. A Líbia, em 2011, por supostamente Muammar Gaddafi, ter atentado de fato contra a população local, a Líbia foi expulsa do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e a Rússia, agora, por conta de tudo o que aconteceu em Bucha, na Ucrânia, também foi suspensa dos direitos humanos da ONU. A questão interessante é, no Catar, por exemplo, a gente não vê suspensão de direitos humanos. Na Arábia Saudita, não vemos suspensão aos direitos humanos. O Egito mesmo. A questão do Gaddafi veio por conta da Primavera Árabe. No Egito, a gente também tinha o Hosni Mubarak atentando gravemente contra a sua população. Não teve suspensão de direitos humanos. Ou seja, quem foi suspenso foi a Líbia, que não tem um alinhamento com os países ocidentais, e a Rússia, que claramente não tem um alinhamento com os países ocidentais. Então, obviamente, pessoal, tem que ser condenado o que a Rússia fez, o que a Líbia fez,
mas é muita hipocrisia só punir os países que não são alinhados com o mundo ocidental. Catar, Arábia Saudita, Turquia. Por que não são punidos se desrespeitam tanto quanto, ou até mais, por exemplo, os direitos humanos? O Irã também, para não falar só países alinhados ao mundo ocidental, o Irã, por que não é suspenso também? Percebe? Então existe muita hipocrisia nessa questão. Tivemos países que não votaram, né, foram contra, por exemplo, a votação. A China talvez seja o maior exemplo, assim como Cuba e tal. E alguns países que se abstiveram da votação. Inclusive, é nós, Brasil. O Brasil se absteve de votar, penso eu, utilizando uma premissa bastante verdadeira. Qual? Não tivemos uma conclusão das investigações, o que de fato aconteceu na região de Bushehr. Pelas imagens satélite, pelos vídeos... Claramente, aparentemente a Rússia tem sim culpa no cartório, mas isso é a minha opinião. A gente não pode praticar sanções ou expulsar um país de Oregon porque o Ricardo tem opinião, ou porque talvez outra pessoa tenha opinião. Tem que ter uma investigação autônoma, que não seja guiada somente pelos países ocidentais, claro, uma coalizão de países, para saber o que de fato aconteceu, que foi a posição do Brasil. Então eu só vou punir a Rússia quando ficar comprovado que foi a Rússia que causou aqueles problemas, tá? Parabéns, aprecio bastante, acho que faz muito sentido essa posição que o Brasil tomou. A Ucrânia criticou fortemente, falou que países que estão isentos nessa situação são países que estão sendo isentos com que tudo o que vem acontecendo na Ucrânia e tal, mas faz sentido, né? A gente tem que primeiro provar para saber o que de fato aconteceu. Os países orientais estão muito preocupados que o Conselho de Direitos Humanos da ONU esteja sendo utilizado para fins políticos e não para fins, de fato, de respeito aos direitos humanos. O que você pensa sobre esse assunto? Expulsar a Rússia e não expulsar outros países é uma certa hipocrisia? Ou não? Tem que expulsar a Rússia mesmo? Dane-se. Catar, Arábia Saudita, pode continuar no bloco, que eles respeitam plenamente os direitos humanos. Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.